Dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 30º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, auditoria condominial. Participam dessa edição Renato Vaz, auditor contábil e financeiro com vivência de 30 anos na área, atua em condomínios, associações, comércio e serviços, sócio proprietário da HJW Contábil, atuou nas empresas SPAL, Coca-Cola, Samsil e Sicredi. Tem experiência de 7 anos como síndico orgânico e formação de síndico profissional pela Sindiconet e Instituto ProSíndico. Formação em Ciências Contábeis pela FEA da Universidade de São Paulo. Possui registro profissional do Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de Relacionamentos Institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de Infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Pública. E Charlie Paulon, gerente de vendas da CoSecurity. Então, a partir de agora, vamos conhecer novas soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas e estratégias de segurança colaborativa para a sua rua, para o seu bairro, unindo condomínios, casas, empresas e comércios num único propósito: segurança colaborativa. E hoje, com a novidade desse tema de hoje, que é a auditoria condominial. Renato Vaz, o que é essa auditoria? O que faz? Primeiro, o que faz um auditor, né? Muita gente tem uma visão assim, o que é o auditor? Ele é o cara, é o fiscal das maldades? Ou é o cara que está ali para ver o que é bom e o que é ruim? Afinal, o que faz o auditor? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Jorge, Charlie Paulão, Marcel, boa noite aos que estão aí conosco aí nessa jornada, né? Bom, o auditor, né? Quando eu comecei, o auditor era aquela pessoa que todos temiam. Na hora que você falava o nome, o pessoal tinha medo, né? Hoje, basicamente, a gente trabalha, o auditor trabalha muito com uma parte mais de assessoria e colaborativo, né? O trabalho da auditoria, basicamente, o que você executa num serviço de auditoria, é aquele exame cuidadoso e sistemático que você faz para averiguar a parte contábil, a parte de contrato, a parte financeira do condomínio, se está sendo seguido de acordo e, enfim, ajudar a melhoria do processo de administração e gestão, no caso específico assim, dos condomínios e das empresas, né? Então, através de normas, através de leis que a gente verifica, vê se está em conformidade ou não com o que deve ser seguido, né? É um resumo, assim, né? A gente atende basicamente o que a gente chama dos stakeholders, né? E no condomínio, quem que seriam os dois principais stakeholders, né? Que estariam presentes? Seriam os próprios condôminos, né? Os proprietários, e basicamente o governo através do fisco para recolhimento de impostos, né? Então, trabalho de mão dupla aí para deixar tudo organizado e sério. Agora, como é que está sendo hoje essa atividade para os condomínios? Está sendo uma novidade ou isso está sendo, ou é uma rotina que já acontecia e que agora está ganhando um pouco mais de formalidade? Qual é a novidade desse trabalho hoje?
Hoje está ganhando mais continuidade, tá? O pessoal está se preocupando com a saúde financeira dos condomínios. Não era assim há um tempo atrás, não, né? Mas hoje o pessoal está atrás de serviços de auditoria para dar transparência no processo e uma segurança para o morador, de que ele está investindo dinheiro no condomínio e está sendo retornado esse valor da forma com que foi determinado nas assembleias. Então esse é um ponto interessante, né? Porque muita gente reclama, é sempre muito fácil, né? Lugar comum, todo mundo, uma parte que, sobretudo os que não vão às assembleias, é a turma que gosta mais de reclamar, né? E sempre joga toda a bronca para cima do síndico e também sobra, no fim das contas, para o condomínio, o que não funciona. Você, como auditor, vamos lá, o que um condomínio precisa ter para ser considerado um condomínio que passe e seja aprovado por uma auditoria? Tá. Bom, geralmente, assim, a legislação, ela determina que o síndico é que tem que cuidar da parte financeira do condomínio e da parte de controles da legislação, certo? Isso está no Código Civil e, devido à complexidade que nós temos hoje, não só de legislação da área financeira, como a complexidade de condomínios, né? Você tem condomínios hoje que têm arrecadação maior do que muitas cidades, muitos municípios aqui do Brasil, né? São condomínios clubes, condomínios cidades, né? Que a infraestrutura é como se fosse o síndico, como se fosse um prefeito. Então, você tem que ter, você busca uma administradora e essa administradora, ela dá o suporte para o síndico. E a confiabilidade que você tem que ter é o serviço desse suporte da administradora, na parte financeira, na parte de pessoal, né, trabalhista, e na parte contábil, para poder dar essa segurança na gestão do condomínio. Legal. O que torna um prédio, um condomínio, bem gerido do ponto de vista do auditor? Você vai chegar num condomínio que nunca teve um trabalho de auditoria como preventiva, por exemplo, e o que você olha primeiro? O que te chama a atenção inicialmente no trabalho de auditor? A gente sempre fazia uma brincadeira, mas se você quer conhecer uma empresa ou um condomínio, é a primeira coisa que você percebe é o bom dia do porteiro, né? Se ele te atendeu bem, se ele te encaminhou certamente, corretamente para o local que você quer ir, você já tem um bom sinal de que aquele condomínio, a empresa, ela está com um bom contato, né? Então, esse é um indicador infalível, né? Indicador infalível. É infalível, né? Esse é o que a gente sempre brincou, né? E o que a gente às vezes agradece é assim, é que é aquele porteiro que às vezes não deixa você entrar mesmo quando você está autorizado, né? Você trouxe o documento? Não trouxe, mas então você não entra, né? Isso, então esse cara é bom. Esse você fala, pô, tá bem treinado, né? Legal. Né? Mas, assim, de brincadeiras à parte, né, o que a gente verifica mesmo assim é a questão dos arquivos da parte de controles internos do condomínio, né, tá? Você tem as suas pastas aí, você tem na administradora, você tem os acessos fáceis aos demonstrativos, você tem uma participação efetiva do seu conselho fiscal, você faz assembleias constantes, né? Hoje, o condomínio, para ele ser bem avaliado, e a gente tem que estar pensando assim, é o que a gente coloca assim, que seria a governança, né? Então, tem que ter uma harmonização entre o síndico, a assembleia, o conselho e os prestadores de serviço, né? Isso é muito importante. Essa é uma avaliação que você diz, olha, esse condomínio está indo para um caminho certo. Uhum. Na maioria dos condomínios, quando você entra, o que você tem encontrado de mais problemático, de mais negativo? Cara, o que eu digo assim é o seguinte, o excesso de confiança
que o condomínio, que o síndico ou os condôminos têm nas administradoras, né? Tá? Como a gente falou, a atividade de controle é do síndico. Logicamente, às vezes o síndico não tem a formação profissional adequada para ver a área financeira, nem o conselho fiscal. Ele passa para a administradora. Aí fala, você faz a pergunta, você acompanha o teu lado financeiro? Sim, eu acompanho, mas quem faz isso é a administradora. Aí o lado fiscal, quem faz é a administradora, né? Pô, mas você confia tanto assim na sua administradora? Eu confio. Aí quando você vai ver, desculpe o pessoal das administradoras, às vezes esse suporte não é o adequado, né? E aí quando surge o problema, né? Aí o síndico fala, não, mas quem fazia era a administradora. Aí você vai perguntar para a administradora, pô, mas você tomou essa atitude? Eu recebi ordem do síndico. E fica um jogo de empurra-empurra, né? Que não pode acontecer, né? Então esse é outro aspecto interessante. Agora, como é que você lida quando você tem um síndico que não conhece bem da questão? Quando esse condomínio tem um conselho fiscal que também não entende nada e quando a administradora também não colabora? Como é que você faz o seu papel aí de missão impossível? Como é que você sai dessa tranqueira, né? Dessa situação errada, né? Como é que você sai? Realmente é o que você falou, né? Uma missão impossível, né? Primeiro você tem que chamar todo mundo e tentar organizar o caminho a ser seguido. Vamos assumir porque não é muita responsabilidade para todo mundo, né? Alguns profissionais dizem que o síndico tem que cumprir mais ou menos 200 legislações. Eu acho já um exagero, acho que são 10, e aí a pessoa abre essas 10 em 200. Né? Basicamente o Código Civil, a legislação trabalhista, a legislação tributária. Atualmente você tem que estar começando a pensar na legislação ambiental, né? Alguns, quando você pega e fala, poxa, você tem que seguir, às vezes, a legislação da ANAC, né? ANAC, aviação civil, aviação civil, né? Você tem que seguir, né? Hoje tem empresas de segurança e mesmo empresas de engenharia que usam drones para atuar no condomínio. O drone, ele tem uma legislação ligada à ANAC. Então, você tem que saber isso, né? E é dessa forma, você tem que orientar, né? Aí entra, como eu falei, não é o papel punitivo do auditor, é o papel de assessoria, o papel colaborativo. Eu participei de uma assembleia, me perguntaram, poxa, mas o síndico está fazendo esse recibo dessa forma quando já foi dito que não podia fazer. Você não pode fazer nada contra o síndico? Eu falei, olha, eu não tenho poder de polícia. Eu não posso encostar o síndico numa parede e falar, faça, né? Você é obrigado a fazer. Quem define se essa atitude que o síndico está tomando, a partir do momento que foi indicada pela auditoria, e ele continuou fazendo, quem decide se vai aceitar a atitude ou não é a Assembleia. Né? A Assembleia aceitou. E a Assembleia, né? Isso. Eu indico que está sendo feito sem conformidade. E isso eu posso fazer. Eu trabalhei no Sicredi, que era a cooperativa de créditos, e a gente tinha o legislador, que era o Banco Central. Quando eu fazia auditoria e jogava um parecer, eu tinha por detrás o Banco Central que obrigava a cooperativa a fazer. Então, eu tinha, até certo ponto, o poder de polícia. Agora, no condomínio, não tem um legislador, né? Não tem um órgão regulador. Então, o órgão regulador básico é a Assembleia. No fundo, quando você pergunta para a pessoa quem manda no condomínio, se alguém responder ao síndico, está errado. Quem manda no condomínio é a Assembleia. Isso, exatamente. Se no prédio manda o síndico, se no condomínio manda o síndico, ali tem o condomínio está perdido, né? Está ferrado, O condomínio está perdido, né?
E isso acontece em várias associações, né? Muita gente faz essa confusão, né? Que acha que quem manda é o presidente da associação. Não, ele não manda. Não. É a ilusão do mando, né? Isso é uma coisa que tem que ser revista no Brasil. Essa mentalidade ainda vigora em várias situações, né? Não só para condomínio, mas para outras associações. E toda hora tem alguém recorrendo ao judiciário, e o judiciário diz, vocês têm que resolver essa pendenga aí interna corporis, é entre vocês. Não é o judiciário que vai fazer a interferência e resolver, né? Sim. Então tem que ter, a galera, né? Tem que ter maturidade. Então, vamos lá. Quando você chega num condomínio, qual é a sua listagem do que você verifica, começa verificando, para apontar que esse condomínio está num caminho certo ou equivocado? Vamos lá. Tá. Virtudes e defeitos. Vamos lá. A minha linha de trabalho é a seguinte, tá? Então, o condomínio, logicamente, o meu foco principal é o financeiro. Logicamente, é aquilo. Você comprou o seu imóvel, pagou aí um valor significativo para você, né? Para a gente não dizer valor aqui, né? Cada um que adquiriu o seu imóvel fez um sacrifício para ter ali o seu bem de família, né? E você quer que ele seja bem cuidado. E você participa todo mês com a sua cota condominial. Então, o meu foco de trabalho, a minha linha de trabalho, eu começo vendo ali, me passa o extrato bancário. Tá? Aí eu vou pegar e vou colocar. Bom, agora você me passa também a sua pasta de prestação de conta, mas vamos lá checar. Bom, no final do mês, a tua administradora diz que você tem 100 mil, vou olhar lá no extrato, 100 mil. Bateu. Está tudo correto? Eu paro aí? Não. O fato de ter 100 mil no extrato e 100 mil na pasta de prestação de contas é um primeiro passo apenas, né? Aí eu começo a avaliar tudo que entrou no condomínio. Que às vezes as pessoas, e aí é um ponto que eu aprendi quando eu fui síndico, eu aprendi com o meu mestre, o custódio, que era o administrador do meu prédio lá. Ele falou: o maior problema não está no que sai do condomínio, não está nas despesas. O maior problema é onde está entrando dinheiro, como é que ele está entrando. Né? Aí que você tem que tomar cuidado. Né? E realmente é onde acontece. Então, aí eu começo a fazer a avaliação de toda a receita, para saber, bom, o Jorge pagou? Pagou. Consta aqui na pasta do condomínio que ele pagou? Consta. O Paulão pagou? Pagou. Consta aqui? Consta. O Marcel pagou? Bom, beleza. Então, aquele valor total de receitas que a administradora, que a prestação de contas está colocando, bateu também. É o segundo passo. Tá ok. Vamos para as despesas. A mesma coisa, vou checar, vou ver toda a documentação, ok. Então, eu já tenho 3 passos principais ali que me dão uma certa segurança de que a movimentação financeira ocorreu dentro lá do extrato bancário. Bom, vamos ver um outro problema. Existe movimentação financeira em espécie, o famoso caixinha. Tá? Muitos hoje já estão fazendo o seguinte, ou abole o caixinha, porque hoje você tem Pix, você tem TED, DOC, tem uma facilidade de fazer isso, ou dá um cartãozinho com um limite para o zelador ou para o síndico, que fala, olha, daqui, R$500 para você, R$1.000 para você, e nós vamos carregando a partir do momento que você utilizou. Então, não movimenta dinheiro. Mas tem ainda alguns condomínios o famoso cartão corporativo. Corporativo, né? Exatamente. Só ouve no noticiário, mas não sabe o que é, né? Então tem. Exatamente. E tem o dinheiro, então vamos nos preocupar com isso aqui. Como é que está essa movimentação de dinheiro? E se tem uma norma de uso desse dinheiro. Tá? E isso é um outro fator importante que hoje a gente não vê nos condomínios, são as regras, as métricas e como você vai utilizar isso, né? Tá? Seria um segundo passo que um outro exame que a gente faz. Bom, você tem uma norma, uma métrica de como você faz a cobrança dos condomínios em atraso, né?
A partir de que dia você dá aquela ligação básica? Ô, meu amigo, não achei a tua cota aqui na... já passou 30 dias, mas, poxa, vem aqui conversar com a gente, numa boa, se você está passando por alguma dificuldade, deixa que eu te ajudo, você vai naquele amigável. Aí você aumenta a régua, né? Bom, 61 dias, olha, até aqui eu consigo fazer amigável com você. A partir de agora eu vou jogar para o meu assessor jurídico e aí começa você a pagar a custa judicial e o honorário advocatício. Vai ficar um pouquinho mais caro para você. E passou 90 dias, não esquece, não põe para a justiça e toca o barco, né? Então, você tem que ter essa parte aí desse normativo de cobrança, você tem que ter um normativo do caixinha, tem que ter um normativo de obras, tá? Como é que funciona? Antes de entrar em obras, vamos lá, normativos de compras, né? Até quando você tem autonomia de comprar, até que valor você pode comprar sem precisar passar pelo conselho? 10 mil? Tá, beleza. A partir de 10.001, tem que ter aprovação do conselho. A partir de 20.001, vamos para a Assembleia, né? Então, você tem que criar essas normas, né, essas regras, para que todo mundo saiba. E joga isso no regulamento, faz uma Assembleia, para que a regra seja clara para todo mundo, né? Vamos seguir aí o Arnaldo. Arnaldo, qual é a regra? A regra é essa. Né? É a transparência. Então, você tem essa métrica. Como? Você tem essa... Né? Isso, a transparência. Você tem que ter a regra, senão como é que eu vou chegar no final do meu exercício, do meu mandato, eu vou prestar conta, né? Começa a discussão. Você... o termo da Constituição, né? Que é a publicidade. Isso. A publicidade é isso. É você deixar claro aquilo que foi feito, né? Publicidade. Exatamente. Mas até transparência. Uhum. E a segurança, né? Bom, eu sei que tem um normativo que eu posso cobrar que se o administrador ou se o síndico fez errado, né? Sim. Então, esses são os critérios. E aí a gente avalia a questão da legislação de tributo, né? Principalmente mão de obra terceirizada. Aí você tem uma grande variação. E aí você entra com muito risco. Ou você paga mais de imposto, ou você paga menos. Ou não paga. Como é que está o pepino dessa história, né? Que de uns tempos para cá, terceirização virou quase que uma moda no Brasil, né? Todo mundo achando, não, é melhor a gente terceirizar do que a gente arcar com o funcionário. O que está sendo melhor? Ou essa regra da terceirização teve aí uma revisão, uma flexibilização em relação a isso? Como é que está essa situação hoje, da terceirização? Tá, vamos lá. Eu sou adepto da seguinte forma, eu não vejo, assim, financeiramente, tá, muita vantagem de, às vezes, você trocar o próprio pelo terceirizado, ou às vezes vice-versa. Todos têm a sua vantagem e desvantagem. Eu tenho funcionário próprio, beleza. Você tem que pensar nas férias do funcionário, você tem que pensar quando ele está doente, você tem que pensar em ter um substituto para esse funcionário, você tem que pensar em montar uma provisão de férias, provisão de 13º, provisão de fundo de garantia para quando esse funcionário se aposentar, né? Então, você tem que pensar nessa forma. Vale a pena você ter um funcionário próprio? Vale, que é aquela pessoa... que às vezes o condômino adora de ver ali, né? Poxa, estou vendo o Zezinho na portaria, conheço ele me conhece, ele conhece minha família, que beleza. Você tem o terceirizado tem a sua vantagem nessa parte ali. Bom, faltou o terceirizado é obrigado a colocar o outro funcionário lá na portaria ou na limpeza, né? E vai ocorrer. Veio as férias, ele já tem quem faz a cobertura, né? Muitos mantêm também esse conhecimento de pessoa a pessoa no condomínio, né? Mantém a equipe fixa, né? Mas, às vezes, algumas mudanças, né?
O cuidado que você tem que ter na terceirizada realmente é o que a gente está falando, é a questão dos recolhimentos de impostos e o cumprimento da legislação. Ter a garantia que eles estão sendo, aquele funcionário está totalmente legalizado, para não sobrar para você depois, né? Isso. Colateral. Não, e é fácil, você pode fazer uma auditoria de bate-papo, bate-boca, né? Você olha o faxineiro, você entra lá na portaria, e aí, como é que vai? Tudo bem? Poxa, hoje o tempo está meio frio, é bom para uma feijoada, ainda bem que você tem teu vale aí que garante a feijoada. Aí você só olha o cara olhar para você, puta, cara, você não acredita, faz 3 meses que a empresa não me dá o vale refeição, né? Pô, você já fez uma auditoria aí, você chama a empresa terceirizada e pergunta o que é que está acontecendo, né? Porque vai sobrar para o condomínio. Então, na verdade, quando o condomínio terceiriza as atividades, tem que ficar claro para o condomínio, para o síndico, para os condôminos, tudo que essa terceirizada vai prestar, né? Vai prestar. Tudo que ela tem que prestar de serviço. Todo mundo tem que procurar saber isso, né? Exatamente. Você tem que... É o que eu falo, meu, um ponto principal é a avaliação do contrato. Eu chamo aqui o Marcel para contratar a empresa lá, a Ganá. Bom, o que é que a Ganá vai prestar de serviço para mim? Quantos funcionários ela vai... Isso aí, eu tenho que começar a colocar isso no papel ali. Quantos funcionários ela vai colocar? Eu preciso de funcionário extra para um evento de festa, né? Quanto isso vai me custar? Ah, faltou o fulano, vou ter isso daqui. Você começa a colocar a prestação de serviço, e aí não vale só para terceirizado, eu vou fazer uma obra de pintura, né? Pô, como é que funciona aqui? Qual é o seu cronograma? Né? Para que você possa, se der algum problema, você segura o pagamento até que a terceirizada cumpra esse problema que você levantou. A gente ela tem que deixar claro para você quantos funcionários ela vai utilizar, quanto tempo ela vai fazer, por quanto tempo essa galera vai trabalhar, né? Que documentos ela tem que me apresentar, né? Tá? Na portaria, qual o treinamento, se está cumprindo com as normas regulamentadoras, quer dizer, você tem que ter essa preocupação e puxar o terceirizado como parceiro mesmo, né? Mas ele tem que estar descrito isso no contrato para não dar problema. A gente teve há um tempo atrás... Um trabalho de gestão de contratos, né? É isso. Isso. A gente teve um tempo atrás, só me corrija se eu falar o nome errado da empresa, foi a Embase, né? Ela deu um rombo no mercado aí, né? E eu peguei vários condomínios que quando começou a não apresentar documentação, começou a não devolver documentação, eu falava, síndico, não paga, acerta, pede, acerta ali. Ah, não, tudo bem, é uma empresa forte no mercado, time grande não cai para a segunda divisão, não, essas coisas, a empresa grande não fecha. Putz, quando ela deu problema, gerou uma confusão nos condomínios, né? Enorme, né? Então você tem que estar atento a isso. Então vamos dizer, é uma desvantagem que às vezes a terceirizada você tem que ter um controle grande nela. Sim, isso virou uma moda num determinado momento e no Brasil a gente sabe que tudo que vira moda tende a uma acomodação que depois acaba gerando problemas, né? Então você tem que estar sempre revolucionando o processo, né? Verificando se aquilo ali realmente bate com o que foi oferecido e falado, se a realidade está conferindo, né? Isso vale para governo, vale para qualquer situação de gestão. Porque às vezes você pensa que algo tem mais roubalheira na gestão pública do que na privada. Olha, você vai olhar a gestão privada, você descobre cada coisa que você cai para trás, né? E tudo muito, às vezes, por desleixo, né? De quem está administrando e por quem não está fiscalizando, né? Falta aí o papel do auditor, às vezes, né? Não, e coloca assim, eu acho que é aquela famosa frase, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mano. E veja também o contrato, o contrato com o seu auditor. Recentemente tivemos 2 empresas de auditoria aí que fizeram coisa errada e estão sofrendo consequências. Né? Sim, verdade. Né?
Então, você também você também tem que policiar. Aliás, policie todos os seus contratos. O segredo é um fiscalizar o outro, né? Talvez Sim. seja aí o segredo do regime democrático, né? Quando tem um fiscalizando o outro, a chance de dar errado é bem menor. Ou de perceber o erro, ainda há tempo de consertar, né? Que essa é Exatamente. A grande... Agora, o que você tem visto de bom? A gente falou dos problemas. O que você tem visto de bom aí em relação à auditoria? No que os condomínios hoje estão inovando, estão evoluindo? O que você tem visto de interessante, de boas práticas? Tá. Eu percebo, assim, condomínios que estão pondo, assim, conselhos fiscais atuantes, né? O conselheiro está fazendo as cobranças. Tive numa reunião recente num condomínio, o conselheiro deu uma lavada no administrador, né? Legal, mas o que está acontecendo isso, o que está acontecendo aquilo? Então está tendo uma procura por especialização, tanto do síndico como do condomínio. Eu coloco isso para todos ali. Todos que estão assistindo hoje, aqui, todos que estão presentes aqui hoje e em outros locais que estão fazendo treinamento, né, estão um passo à frente da maioria de outros condomínios. E vão dar uma boa gestão para os novos condomínios, né, sabe? Eu acho que você tem que atualizar, a exigência é grande. Em breve, ainda a Receita Federal ainda não acordou para vir para cima de buscar tributo de condomínio. A hora que ela vier, quem não tiver preparado vai levar um chacoalhão, né? Porque tem muita exigência fiscal, né? O governo, em várias áreas, ele está terceirizando a fiscalização dele para as empresas. Né? É você que vai dizer o que você tem que me pagar aqui. Né? Embora eu tenha o meu controle e ele está aqui presente. Com a entrada do SPED contábil, do SPED fiscal e agora do E-Social, não tem mais sigilo ou segredo do tipo de operação que as empresas e os condomínios estão fazendo junto com as outras empresas. Não? O governo está sabendo tudo o que ocorre, né? E ele vai chegar antes de você ter conhecimento de que aconteceu o problema. E ele vai chegar da seguinte forma: está aqui a sua multa, pague, né? Se você não gostar, você reclame. Não tem muita conversa, né? Vai ser bem objetivo o negócio. O Edmilson Ronhardt faz uma pergunta aqui importante. Quando você constata um desvio praticado por um síndico, a quem que você reporta esse problema? Como é que é esse procedimento? Bom, vamos colocar ali, né? O auditor, ele é o auditor ou auditoria, ela tem no nome da empresa ali, auditor independente. Tá? Então, a auditoria ela é contratada pelo condomínio. Condomínio. Isso não é nem pela administradora, né? Não, é o condomínio. O condomínio tem um representante, que é o síndico. Tudo bem, eu converso com o síndico, eu trato com o síndico, o lado financeiro é com o síndico. Tá? Mas eu sou um prestador de serviço do condomínio, tanto que se eu for na Assembleia, eu tenho que prestar conta para a Assembleia também. Deu uma questão, como foi o Edmilson comentou, desvio. Tá. Vamos avaliar de quem que é. Bom, eu estou verificando que, de certa forma, o negócio está ocorrendo lá na administradora. A administradora, às vezes, não é boazinha, não. Tem algumas que ela resolve ter a empresa dela e mais umas 4 ou 5, e quando entra no condomínio, é a administradora e essas empresas que mandam lá dentro. Então, a gente chama o síndico. Parece a administração pública, né? Parece. Exatamente. Parece. Aí você chama o síndico. Bom, vamos lá, o desvio você começa a perceber que o desvio também está ocorrendo por parte do síndico. Bom, eu vou entrar em contato com o conselheiro fiscal. Bom, o conselheiro fiscal, às vezes, você não consegue fazer nada.
você tenta ir para uma assembleia, mas como eu não tenho condições de convocar uma assembleia, aí eu começo a ficar já com a mão mais amarrada. Porque o que ocorre é aquele seguinte, olha, está aqui meu relatório, está aqui meu parecer, tal e tal situação não está conforme, tem tal valor que não tem documentação suporte, está dando problema, não reflete a realidade do condomínio e está aqui presente. Né? Se eu for chamado para uma assembleia, eu apresento para a assembleia, mas como eu peguei vamos dizer, chamar assim, as 3 instâncias ali do condomínio, né? No primeiro ponto, a administradora, no segundo, o síndico e o conselho, o degrau maior eu não tenho não tenho o poder de chamar uma assembleia, né? Sim. Aí há uma limitação. Então, quem Mas pode a princípio fazer é isso. Geralmente é um conselho fiscal, um conselheiro fiscal que Isso. pode depois convocar todos os moradores e dizer, olha, tem problema aqui, vamos fazer uma assembleia. É o único caminho. É a assembleia que vai ter que descascar o Eu já perdi trabalho porque eu peguei questão do síndico com alguns contratos, fiz o relatório, eu puxei, eu quero fazer uma conversa com os conselheiros, não pude, você tem que dar uma resposta para mim? Não, eu não vou dar. Não. Bom, meu relatório eu também não mudo. Ele falou, tá bom, então você não é mais contratado aqui, e se quiser, você manda o teu relatório, deixa ele aqui. Tá bom, então você me assina que você recebeu. Se futuramente alguém bater aí e vier me cobrar, eu vou dizer, olha, tá aqui, eu apontei. Tentei chegar até vocês, não consegui. Bom, na sua vida prática, o que você tem visto aí? Que dica que você daria para um conselheiro fiscal ou para um morador de condomínio? O que é importante que ele fique esperto, que costuma dar muito problema? Você costuma ver muito problema em quê? Qual é a rotina aí da malandragem? Vamos lá, tenta traduzir para a gente no que você puder. Tá, vamos no primeiro princípio, assim, olha. Quando você pega uma demonstração financeira do condomínio no mês a mês, o que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte, quase 90% das despesas ela está ligada a pessoal próprio ou terceirizado, né, despesas com pessoal próprio ou terceirizado, com consumo, né, água, luz, gás, basicamente, e com manutenção. Então, são essas 3 contas. Então, cara, se você tiver que ver alguma coisa, é ir em cima disso, né? Que é qualquer não conformidade, qualquer problema que tiver aí, é aí que você vai ter que tirar um dinheiro grande do seu bolso. Tá? Segundo, que todo condomínio, a ideia é que ele só trabalhe com conta corrente bancária. Tá. Não tenha... eu vou na administração e pago, né? Puta, cara. Você quer ter problema na tua vida, você dá dinheiro na mão de um terceiro, né? Isso. Falando em dinheiro na mão do terceiro, né? A conta corrente tem que ser própria. Tem muito administradoras e condomínios que trabalham com a famosa conta pool. O que é a conta pool? A administradora junta 4 ou 5 condomínios, faz a conta joga na conta corrente da administradora toda a arrecadação desses 4 condomínios e apresenta uma folhinha de demonstrativo financeiro. Isso na gestão pública é chamado caixa único, né, do Tesouro. Isso. Não deve existir na administração do condomínio, né? Aí lembra que eu falei no seguinte, eu confio na minha administradora, mas puta, se cair na conta pool, você está com sério risco, né? Eu peguei uma vez uma síndica, que ela trabalhou com uma empresa, uma administradora que era conta pool, ela me chamou, aí ela falou, não, agora eu estou voltando para a conta própria. Né? Tá, e o que aconteceu? Olha, eu estou devendo para a administradora, não me lembro na época se era 6 mil ou 15 mil. Eu falei, puta, que sorte a sua, que você só está devendo isso. Só isso, só esse pouquinho. Só isso, né? Porque geralmente não é só isso, não. Porque na hora de você sair da conta pool, você não sabe exatamente o que tem lá. Mas a conta pool é uma conta demônio? Não, ela não é uma conta demônio. Tá?
se eu pegasse hoje um condomínio que está com problema de caixa, que está com problema de pagamento de tributos, alguma coisa que me impeça de abrir uma conta corrente, eu vou ter que solicitar essa conta pool. E até que eu consiga regularizar o condomínio, né? Tá. E também ela é um escape. Eu vi um condomínio lá na região de Barueri, eles estavam com atrito com uma questão judicial lá com um prestador de serviço da construtora, na época da implantação do condomínio, e ele estava envolvendo o condomínio. A juíza pegou e bloqueou a conta corrente do condomínio justo no dia da arrecadação. Nossa. Ou seja, todo o dinheiro que estava em caixa, mas todo o dinheiro que entrou naquele dia foi bloqueado. Se não fosse a conta pool da administradora ajudar o condomínio naquele momento, o estrago no condomínio ia ser grande. Tá, mas então, em todo caso é melhor evitar essa conta pool. Se puder evitar, então é aquilo, tem a sua conta corrente própria. Verifique, sempre solicite as certidões negativas dos teus fornecedores, todos. E uma outra questão, acompanhe as negociações jurídicas. Tá? E é um outro local que eu vejo o condomínio perder dinheiro. Tá? Existem alguns assessores. Contrato entre um monte de coisa. Primeiro, o síndico, a administradora, não cobra o devedor. Passa 5 anos, mas você não tem mais como cobrar aquilo. E às vezes você olha lá na cotazinha aberta, na inadimplência, você tem condômino que está para vencer os 5 anos. Né? O síndico não pode tirar multa e juros. Não. Você acaba vendo situações disso que tira multa e juros. Não pode. Você não tem autonomia para isso. Né? Tá? Como você falou, o acordo mal feito. Né? A pessoa deve, eu vou fazer, 180 dias aqui para você pagar. Né? R$1 por mês. Né? Volta para aquilo que a gente falou, é bom ter uma métrica. Né? Sim, com certeza. E alguns assessores jurídicos que, quando ele ganha a causa, o dinheiro, geralmente, ele é o patrono da ação, o dinheiro vai primeiro para a conta corrente dele. Puxa, eu não vi que entrou 3 milhões aqui na minha conta corrente, que era do seu condomínio. Né? Cara, que coisa, eu vou mandar embora. Vou mandar embora meu financeiro aqui. Né? O esquecimento acontece às vezes. Não. Ou então, é aquela, puxa, entrou 1 milhão e eu te passo só 100 mil. Né? Puxa, esqueci desses outros 900. Né? Então tem que ter esse controle. Né? Sabe? São situações pelo que a gente está vendo, a auditoria tem que ter uma parceria boa, tanto com o Conselho Fiscal, quanto também com quem está assessorando juridicamente. Né? Isso. Porque muitas das bobagens acontecem nesse meio de caminho aí. Quem não fiscaliza, ou o jurídico que faz bobagem, ou para executar um acordo, ou para executar um contrato. É isso? É isso. Olha, uma boa prática que eu aprendi na época da cooperativa do Banco Central, né? O que eles chamavam de, lá no caso, lá de governança cooperativa, e que cabe bem no governança condominial. Porque, no fundo, a cooperativa e o condomínio são primo-irmãos, sabe? Sim, na cooperativa, cada associado tem um voto, você paga uma mensalidade, você tem um presidente, você tem um conselho fiscal, você presta conta, você tem assembleias, quer dizer, é muito igual. E aí o Banco Central começou a ter dificuldades, que era exatamente, a diretoria não tinha afinidade financeira de cuidar de um banco. Então, o que o Banco Central falou? Ele não tinha condições de mudar a legislação cooperativa, ele falou, não, nós vamos mudar aqui a forma de governança. Vocês vão dividir de 2 formas, você vai fazer um nível estratégico, e nesse nível estratégico vai estar
o presidente, o conselho de administração que é eleito, o conselho fiscal. Se você quiser formar comissões, você forma comissões. Você vai ter o seu auditor, você vai ter, no caso, a central de crédito, aí a gente pode colocar o assessor jurídico, né? E você vai ter um diretor financeiro que você vai ter que contratar do mercado. Esse cara entende de finanças, ele tem que ter uma formação de CPA 10, CPA 20, todos os certificados de mercado financeiro, e ele vai jogar para baixo para o operacional. Como é que vai funcionar a linha de crédito, como é que vai funcionar a linha de investimento, como é que vai funcionar a linha de consórcio, ele que vai trabalhar com isso. Você monta a estratégia e você vai ter um operacional. E no condomínio, eu acho que esse é o ideal. Você tem a estratégia. A Assembleia define previsão orçamentária, o que é que pode ser gasto, o que é que eu quero de melhorias e obras, o síndico que vai ser o representante dessa Assembleia, o Conselho Fiscal que vai controlar o síndico, que vai ser o representante, vai prestar contas para a Assembleia. E aí entra, acho que, no mínimo, teriam 3 profissionais básicos que eu colocaria hoje no condomínio. O auditor, né, ou um contador específico, um financeiro, para cuidar da parte financeira, um bom assessor jurídico que conheça o jurídico de condomínio. A rotina condominial. E um técnico, um engenheiro específico que também conheça a parte de obras e processos ali. Você contrata depois o que a gente pode chamar hoje de gerente condominial, que ele seria o meio termo entre estratégico e operacional. E depois esse gerente operacional é o que vai cuidar com as empresas abaixo. Esse eu acho que é o ideal que deveria caminhar uma boa administração, uma boa gestão num condomínio. Sim. Isso vale para um condomínio grande ou para um condomínio menor? Nos condomínios menores, como é que você enxugaria essa estrutura para ela não ficar tão cara, no caso, para o morador, né, para o proprietário? Como é que você o condomínio menor, vamos colocar assim, você tem o micro condomínio individual, se é que a gente pode chamar. Você tem condomínios de 6 unidades, né? Você elege um síndico e 3 conselheiros. Poxa. E todos vão por Isso aí, meu cara, se você fizer administração própria, tá tranquilo, mas porque você vai colocar um porteiro desses da Amelco, né, ali na tua frente, você vai contratar uma diarista e você vai pagar, quando muito ali, a conta de consumo, né? Você precisa ter essa estrutura toda? Não, mas só que você é um condomínio, seu CNPJ é de condomínio, você tem que fazer a ata, tem que fazer a assembleia, você faz isso. Agora, a partir do momento que o condomínio começa a crescer, ter de 100 unidades ou mais, ou aqueles condomínios que a gente acabou de falar, condomínio clube, condomínios com 1000 unidades ali, né? Poxa, essa gestão de governança tem que ser até maior do que a que eu falei, né? Você tem que começar com comissões específicas, comissão de energia, comissão de obra, comissão hidráulica, comissão de eventos, comissão de trânsito, né? Comissão de entrada e saída de prestador de serviço, né? Sabe? Você tem que começar a ter pessoas específicas que cuidem de assuntos específicos. Aí você acaba virando uma prefeitura, até mais do que prefeitura. Sim. Tá. Então, o segredo é ter uma estrutura correta, mas também não correr o perigo de transformar tudo numa burocratização gigante, né? Não. Explodindo, né? Não. Isso é o que a gente tem que evitar, né? Tem que ser algo simples para entendimento das pessoas, mas sem... poxa, para eu conversar com o síndico, eu tenho que passar por 50 pessoas, pedir uma audiência, não, peraí, especial, né? Mais fácil falar com o Rei Charles, né? Exatamente. Exatamente, né? Legal. E com esses cuidados você evita muita coisa, né? Com certeza.
o caminho. Agora, auditoria. Quem é a pessoa preparada para hoje estar cumprindo a função de auditor? Vamos lá. Tá. Vou fazer uma pergunta para... vou fazer uma pergunta para você, só para exemplificar o que é que eu quero dizer a hora que entrar em quem pode fazer auditoria. Vamos supor que eu tenha assim, Deus me livre, um problema cardíaco. O que é melhor eu procurar? Um cirurgião, um clínico geral ou um cardiologista? Eu posso até iniciar pelo geral, mas ele vai me encaminhar para o cardiologista. Bom, a função de auditor independente, ela por lei, ela só pode ser exercida pelo contador, registrado no CRC. Então, ponto. Se eu procurar um contador e perguntar para ele se me faz auditoria, ele pode fazer essa auditoria para você. Tá? Mas o contador seria, no nosso exemplo aqui, o clínico geral. Tá? Eu tenho que procurar o auditor independente. Como é que eu localizo esse auditor independente? Tá? O auditor independente, lembra quando você fez a minha apresentação, que eu tenho o Certificado Nacional de Auditor Independente, que é um registro junto ao Conselho Federal de Contabilidade? Sim. É isso que vai me distinguir, que vai me dar a expertise de trabalhar com auditoria. Só para você ter uma ideia, eu como auditor, além das normas contábeis, né, que eu tenho que estar atento a elas, né, eu tenho que seguir, são 30 normas de auditoria, são 36 normas de auditoria e mais umas 30 comunicados técnicos. Tenho que ter esse certificado, eu tenho que passar por um exame tipo OAB para obter esse certificado do CNAE, tá? Tenho que me atualizar 40 horas por ano em termos de educação continuada, tenho que comprovar lá, olha, você se especializou, você fez curso que vale pontuação aqui no CRC, para poder manter esse certificado. Se eu não cumprir essas horas, eu sou obrigado a fazer uma nova prova, e essa prova é bem do tipo, muitos fazem e poucos são aprovados. Tá? Ela é bem rigorosa. Né? Então, se você vai procurar um auditor, né, basicamente, procure ver se ele tem esse certificado, né, o CNAE, CNAI, se ele está registrado no CRC da região dele, né, você peça a certidão de regularidade desse contador e da empresa dele, né, tá? Isso sai no site do CRC, ele tem como te entregar, né? Tá? Aí você garante que você tem um profissional técnico habilitado e específico para a área de auditoria. E se você quer um na área condominial, você procura lá o Renato, que ele foi síndico, faz curso e está atualizado nessa área condominial. Cara bom. Esse é o cara, cara bom, né? Está começando ali no trabalho, tem muito que aprender, né? Vai aprendendo todo dia. Agora, todo dia. De novo, Renato, a prestação de contas do condomínio, ela deve ser chancelada por um contador ou por um auditor independente, no caso? Olha, hoje as administradoras são raras as que apresentam um carimbinho lá no final do contador, atestando que aquela informação financeira está adequada. Primeiro que, o que ocorre? Né? Tá, a gente não pode nem chamar muito de contabilidade. O que você tem no condomínio é um fluxo de caixa, entradas e saídas. É aceito como financeiramente? É aceito. Mas não existe um plano de contas, não tem uma apuração de resultado, não tem uma formalística contábil. Mas o ideal seria que fosse sim. Se não me engano, tem um projeto de lei, está sendo discutido lá em Brasília, essa aplicação de ter a chancela do contador nas demonstrações financeiras. E aí vai ser um barraco legal, né? Imagino. Agora, a minha pergunta, isso
custa, não acaba impactando, aumentando os custos do condomínio? Sendo aqui um advogado do diabo, um contador do diabo aqui, para fazer essa pergunta. Tá. Né? Eu vou te colocar uma questão ali, né? Se eu entendi o caminho ali. Quer dizer, se a administradora tiver o contador, ela vai repassar para o condomínio, é isso? Isso, gerar mais um custo em função dessa legislação que possa ser aprovada. Tenho medo disso. Adoram sim e não, né? Tem receita para bancar, mas vamos lá. Sim e não, né? Tudo na vida é negociável, né? Se você tem um poder de caixa no teu condomínio, né? Um poder de caixa no teu condomínio, que você pode chegar para o administrador e falar, meu amigo, é problema seu você contratar o contador ou não, certo? Agora, se você não tem, a administradora vai chegar e vai dizer, olha, eu estou colocando aqui, né? Só para você ter uma ideia aqui, eu não pago, mas as administradoras vão me crucificar aqui, né? Se eu tivesse, eu não estou hoje na frente de um condomínio, mas se eu tivesse na frente de um condomínio hoje, né, e aí viesse no meu balancete lá, na minha prestação de contas para o condomínio, que eu tenho que pagar o E-Social, o DCTF Web, né, e a EFD Reinf, né, eu ia falar, meu amigo, eu vou procurar outra administradora que não me cobre isso. Por quê? Todos esses processos foram substituídos de situação que já existia. Simplesmente eu migrei de uma forma de apresentação que o governo me pedia para outra. O máximo que eu posso te pagar, né, é pela adequação que você provavelmente vai ter aí na tua administradora, no teu software, para adaptar num primeiro momento para atender a legislação que está sendo pedida. De resto, você já fazia minha folha de pagamento, não mudou. Você já fazia minhas DARFs, não mudou. Você já mandava os meus relatórios de GPS, de FGTS, de tudo mais para o governo, e não mudou. Simplesmente ele pôs numa outra plataforma. Então, você está me cobrando algo que não faz sentido, né? Sabe? Sim. Então, por isso que eu digo, é negociável. Se você tem poder de caixa, você vai para cima. Né? Não, beleza. Agora, dentro de uma perspectiva aí, mais Brasil, menos Brasília, né? Diminuindo a carga tributária e a ingerência do poder estatal sobre os indivíduos e sobre as entidades controladas pelos indivíduos. O que você acha que poderia melhorar para reduzir aí a interferência estatal nos condomínios? No que os condomínios precisam ter de mais liberdade para se gerir? O que você acha? Que burocracia que podia ser cortada aí, que você acha que tá demais, que a gente está pagando além, indevidamente até? Vamos lá. Olha, tá aí uma pergunta que eu não tô... É difícil de você achar uma questão assim que você fala, olha, o condomínio não ganharia alguma coisa, né? Eu diria uma questão assim, vamos colocar aqui bem na presença aqui do Marcel e do Paulão, né? Tá aí uma área que eu acho que o condomínio poderia obter vantagens. Eu acho que essa é um bom exemplo que a gente pode colocar. A área da segurança. A partir do momento que eu contrato a empresa de segurança, visando a segurança para dentro do condomínio, e ela está me oferecendo condições de eu poder atuar na segurança em volta do meu condomínio, eu tô colaborando com um processo, o condomínio está colaborando com um processo de ajuda ao governo nessa questão. Segurança colaborativa, Isso, o City Câmeras, é todo um processo que o entorno do condomínio vai dar segurança, não só para o condomínio, como para o comércio, para as pessoas que circulam naquele momento. O condomínio que eu morava, eu tinha um ponto de ônibus na frente do condomínio, né?
Poxa, se eu tenho uma boa segurança ali no condomínio, eu estou dando segurança para terceiros que não são do condomínio, naquele ponto de ônibus. Né? Hoje a gente vê muito assalto de madrugada do trabalhador. Poxa, se tem um certo processo ali, eu acho que é um caminho que eu consigo fazer. Outro, vamos passar, agora está vindo as ideias aí, mano. Vamos para outro lado. A questão de economia de energia. Se você começa a instalar equipamentos solares no seu condomínio, que você possa revender essa energia para fora, ou mesmo que você contrate de terceiros que trabalham com isso, e que você começa a diminuir esse percentual de gasto de energia, né? Você também está colaborando. Uma outra questão, vamos para o lado ambiental também, né? Muitos condomínios estão fazendo, e deve aumentar mais ainda, essa questão da reciclagem, reciclagem não só da parte de lixo, mas da reciclagem da água de reuso, né? Isso é uma ajuda grande para a área pública, né? Isso. Né? Eu acho que são 3 exemplos que a gente pode levar, né? Legal, boa ideia. Marcel Bussolini Marques, o que você achou dessas sugestões aí? Interessantes, né? E aí entra o trabalho, já executa na segurança colaborativa. O Renato Vaz fez aí uma conexão importante, né, de uma articulação que pode ser ampliada. Né? Bom, boa noite a todos, Serrão, Renato, Charlie, todos que nos acompanham. Tocou num ponto muito importante, né? Essa segurança colaborativa que dá uma maior sensação de segurança para os munícipes, né? E também poupa aí os recursos, né, dos órgãos públicos, levando imagens, ofícios, né, nos distritos policiais. Então, isso é uma grande contribuição, né, que esse serviço prestado pela CoSecurity e os condomínios que disponibilizam esse serviço prestam aí para a nossa sociedade. É um ponto muito importante. Legal, esse é um ponto aí que tem que ser até valorizado, né? Essa ideia, eu achei essa ideia do Vai genial. É uma coisa que tem que ser buscada até uma compensação social para isso. Você poderia até pensar um desconto de imposto sobre isso, porque você está gerando um serviço público também, né? Na verdade, está exercendo a cidadania, né? O ser humano passa a exercer, em primeiro lugar, exercendo a cidadania dele, proporcionando tanto segurança para ele quanto para os transeuntes, as pessoas de bem que estão caminhando. Eu achei bárbara a ideia, poderia realmente ser, isso entrar em pauta. A CoSecurity, ela vem com esse tipo de proposta, né, de gerar uma nova experiência de caminhar na rua. Agora, imagina se ela, junto com isso, e auxiliando o poder público, poderia gerar benefícios fiscais para aqueles profissionais, né, aquelas empresas que contribuem com um sistema desse. Seria bárbaro. Isso. Seria exatamente. Realmente tudo seria discutir, né? Por isso que o debate é fundamental. Você, quando senta para debater, você vai criando ideias positivas, né? O Brasil se acostumou muito a ficar reclamando das coisas erradas e investe muito pouco tempo pensando soluções inteligentes e práticas, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente tem um avanço civilizatório gigantesco, né? Eu concordo com você. Na verdade, é muito fácil ser estilingue, né? Ser vidraça, que é a parte difícil do negócio. Exatamente. E não deixar quebrar o vidro. Você não quebrar e não deixar quebrarem o seu vidro. Esse é o desafio, né? Esse é um desafio ímpar que todos nós temos aqui. Renato, olha, foi uma aula maravilhosa de auditoria. Eu não tinha a dimensão de tudo isso. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir e de participar, viu? Foi muito bacana. Gostei muito do conteúdo desse bate-papo aqui. Ideias bem práticas, bem objetivas, né? E abrindo a cabeça das pessoas, né? Que a gente hoje tem que ter governança em tudo. A governança começa na família, começa no indivíduo para partir e para onde ele está inserido, né? A gente tem que partir para essa nova mentalidade. Ninguém vive sozinho, mas também você não pode prescindir, você não pode deixar que as estruturas te oprimam. Esse é o lance hoje. Né? A liberdade tem que ser exercida com responsabilidade, mas ela também tem que ser uma contrapartida para você, porque senão você é um prisioneiro no seu próprio espaço de moradia. Não pode ter crenças que te limitam, né, Serão?
As crenças que limitam as pessoas, eu acho que é o pior, porque o ser humano não se permite enxergar, né? Não se permite enxergar. Aculturar pessoas não é fácil. O desafio que a CoSecurity tem, é um desafio grande, é aculturar as pessoas, né? Mostrar que você pode fazer não só por você, mas pelos outros também, né? E é difícil, porque, infelizmente, o ser humano por si só, ele é egoísta, né? Somos egoístas, né? Então não conseguimos enxergar o contexto. Poxa, eu entrei na minha casa, eu entrei no meu condomínio, eu tenho segurança, eu tenho tudo. Poxa, mas eu vou caminhar na rua. Minha esposa vai caminhar na rua, meus amigos vão caminhar na rua, né? E as pessoas não enxergam dessa forma. Vão na padaria, vão no clube, vão fazer uma ginástica, vão na academia. E independente de gerar esse bem-estar, né? Imagino a seguinte situação, Serrão. Nós temos um bairro hoje onde, infelizmente, a criminalidade é alta. Então, as pessoas mudam daquele bairro, né? Então, naquele momento, aquele bairro ele fica inviável financeiramente. O preço do metro quadrado despenca, entendeu? O seguro de um carro sobe, né? Tudo sobe. Quando você tem um bairro mais seguro, quando você colabora para isso, você primeiro ganha no teu bem-estar e da tua família e contribui com a sociedade. Você exerce a tua cidadania. Em contrapartida, conforme isso vai acontecendo e essa criminalidade vai diminuindo, o seu metro quadrado aumenta, então você começa a ganhar financeiramente. O seguro do teu carro cai, legal? Você atrai investimentos para o bairro, porque o bairro passa a ser um bairro viável para ter maiores investimentos, né? As empresas procuram se posicionar naquele bairro, então você ganha dos dois lados. Primeiro, como a experiência, como sua segurança e seu bem-estar. E de conforme ao passar do tempo, você passa a ganhar financeiramente também. Então, esse egoísmo ele tem que ficar um pouco de lado e as pessoas têm que olhar o todo, não só o momento. O que isso vai me gerar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10? Né? O que isso vai agregar para mim, tanto de valor como cidadão e de valor de saúde, como de valor financeiro também. Muito bom. E esse é o espírito CoSecurity. Produção, mostra aí, solta aí um exemplo de quem está utilizando os serviços da CoSecurity e está gostando e está falando bem. Aperta o play aí. Eu contratei a CoSecurity porque eu precisava garantir a segurança dos meus clientes. Então, como moradora e empresária do bairro, os índices de criminalidade subiram muito e eu precisava que os clientes entrassem no coworking, saíssem do coworking com segurança. Estava correndo risco de perder clientes por esse problema. A diferença entre ter o meu sistema de câmeras, mesmo que voltadas para a rua, e o sistema da CoSecurity, é que, além de ser mais ostensivo, então os postes, as câmeras são mais ostensivos para os bandidos, elas são conectadas. Então, qualquer coisa que aconteça, eles conseguem seguir o caminho que o bandido faz e ter acesso a todas essas imagens de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Legal. Marcel e Charlie, vamos lá para a nossa saideira, porque o nosso tempo voou. Alto conteúdo desse programa de hoje. Muito bom. Bom, agradecer ao Renato, né, pela participação e pelos esclarecimentos aí, né, em nome da CoSecurity. Me fez lembrar aí do CPA 20, né? Eu sou oriundo do mercado financeiro e fiz isso há 20 anos atrás na Antifa. Conciliação bancária, administração de contrato. Aliás, né, Charlie, nosso contrato aí, cláusulas bem claras, né? O Charlie trabalhou com o nosso jurídico aí, então é um aspecto importante também, que auxilia bastante na auditoria, né, Charlie? Que é bem simples o contrato, né? E facilita muito essa parte da auditoria condominial. Muito sucinto e muito objetivo, Marcel. A ideia é que as pessoas fiquem na CoSecurity porque o serviço é de qualidade, não porque o contrato obriga ele a ficar, né? Esse é o grande diferencial hoje, você fazer isso com qualidade. Eu tenho que agradecer, Renato, obrigado pela oportunidade de ouvi-lo, de revê-lo, foi um prazer. Opa. Obrigado por toda a aula. Serrão, é sempre um prazer estar presente nas suas lives. Como eu te disse, eles me colocam na geladeira de vez em quando, mas aí eu quero participar. Eles me deixam vir. Vou mandar tirar. Vou mandar ordem superior. Ordem superior. Marcel, foi um prazer encontrar você aqui novamente. Sim, muito obrigado pelo tempo de todos. Foi um prazer participar dessa live. Muito grato. Legal. Renato, sua saideira. Obrigado pela sua participação hoje. Bom, eu agradeço aí estar nesse evento aí com pessoas que o
Charlie eu já conhecia, você e o Marcelo estou conhecendo agora. Prazer, foi muito bom. Gente maravilhosa, né? Agradecer aí a todos que passaram essa noite fria aí, às 20 horas aí acompanhando a gente, né? E colocar o seguinte, né, sabe, uma filosofia que eu sempre adotei como profissional, como síndico, e acho que levo também para... levo isso como pessoa, né, tá? São três, vamos dizer, três caminhos, assim, três situações que você tem que seguir. Né? Verdade, né? Nunca diga outra coisa que você não queira dizer, né, sabe? Principalmente se você é síndico. Né? Vai e fale que é a verdade, o que está ocorrendo. Né? Não tenha medo de participar de assembleia, sabe? Né? Você é representante daquelas pessoas que estão na assembleia, você não é o dono do condomínio. Né? E se você quer... Aí vamos colocar para o lado... de se resguardar propriamente. Né? A partir do momento que você colocou numa ata que aquela decisão saiu de uma assembleia, você já tira muito da sua responsabilidade se der algum problema futuro. E segundo, se apareceu algum problema no condomínio, seja ele pequeno ou grande, né? divulgue e passa, e se dependendo do que for, você vá para a assembleia e leve isso, né? Porque as pessoas gostam de ter a informação. E gosta de quem apresenta isso. Você pode até ser criticado, o teu caixa estourou e você estourou o caixa. Tá, desculpa, foi meu erro, diga a verdade. Né? Não tenha medo de participar. Mas a pessoa ela vai falar, bom, pelo menos você teve a humildade de vir aqui dizer que você errou e que temos que tirar um rumo. Né? Você veio aqui e apresentou o problema antes que ele se tornasse maior. Você está falando da goteira antes que tem o estouro do cano e inunde toda a garagem. Né? Então, você está levando isso. Eu acho que isso é importante para o caminho que você leva como uma boa gestão, uma boa governança no condomínio. Né? Tá? E me ponho à disposição aí para todos. Posso fazer o merchan aí pelo menos do meu e-mail, né? Por favor. Tá. Fica aberto aí para quem quiser entrar em contato comigo. É renato@hjwcontábil.com.br. Tá? Então, temos aí a atender as pessoas aí que por algum acaso se interessaram aí nesse momento. E mais uma vez agradecer aí a você e o Marcel, o Charlie e a CoSecurity pela oportunidade de estar mostrando um assunto que nem sempre a gente vê muito nos debates condominiais. Né? Você ouve bastante coisa, mas um lado financeiro às vezes não é dado uma atenção maior. Com certeza. Então vamos inovando. Maravilha. Opa! Participaram do CoSecurity 30, Renato Vaz, Marcelo Bussolini Marques e Charlie Paulon. A gente vai voltar quarta-feira que vem, toda quarta, 20 horas. Você tem um encontro marcado com a gente aqui no nosso CoSecurity Segurança Colaborativa. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Segurança Estratégica, deixe sempre o seu like nas nossas publicações e veicule, espalhe para os amigos. Vamos formar aí essa grande rede de segurança colaborativa com a CoSecurity. A todos um grande abraço. A gente volta na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bom. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é a Haganá. Você confia.